Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes e vou estar apresentando o nosso projeto de eletrônica analógica. Né? O nosso projeto é o projeto 3 de microfone de lapela, com emissor comum, base comum e um fone e a carga fone do iPhone. Né? Primeiramente, o que a gente fez? Né? A gente foi lá no manual do microfone de lapela e procurou a impedância que ele tem. Né? E também a gente foi no fone do iPhone e perguntou a impedância dele, de carga. A gente foi na tensão de entrada e viu que a gente viu aqui que o professor passou, né? Que é 1 milivolt de pico, né? Com 1 kHz, né? E aí a primeira coisa que era? Era pegar, né, o nosso primeiro estágio, que o primeiro estágio ele é de emissor comum, então a gente veio aqui no emissor comum, pegou, né? E a gente vai fazer a análise, né? Aí aqui a gente pegou o emissor comum, colocou aqui, né? Então colocou a fonte, colocou a resistência de entrada e fez o circuito. Aí, para a gente analisar ele como corrente contínua, o que a gente fez? A gente arrancou toda a parte onde tem o capacitor. Então, a gente arranca aqui, né? Porque aqui só vai corrente alternada, arranca aqui e arranca aqui. Ficou esse circuito. Nesse circuito, a gente vai tentar, por exemplo, pegar o meu V1, né? Que é a tensão aqui, né? A tensão aqui. Essa tensão é o que? É a tensão que tem na base. Então, é a minha tensão de emissor. É a minha tensão que tem na base menos 0,7, né? Então, a minha tensão que tem na base é nesse divisor de tensão, né? Considerando que é uma corrente muito pequena. Então, aqui, a gente vai considerar que aqui é um divisor de tensão. Fazendo um divisor de tensão, a gente chega em 1,76 volts. Subtraindo 0,7 do diodo que tem aqui, a gente chega aqui a 1,06 volts. Aí agora, calculando, né, pela lei de Ohm, a corrente que está passando aqui. Então, a gente vai pegar a tensão que está aqui dividido pela resistência e a gente vai ter a corrente que está passando por aqui. Essa corrente, com ela a gente consegue calcular o RE1, né, que a gente tem aqui dentro. Então, a gente coloca ela e calcula que vai dar esse 23,56 ohms. E aí a gente consegue analisar ele como se fosse corrente alternada agora. Por quê? Porque agora que a gente consegue analisar a corrente alternada, a gente arranca tudo que tem esses resistores onde tem o capacitor. Porque o capacitor em corrente alternada, como a gente vai considerar ele sendo um curto, né? Então a gente considera tudo sendo um curto. Então ele fica assim o circuito. Pega esse circuito e transforma ele usando o modelo Pi, né? Que é transformando isso daqui em uma resistência, né, e uma fonte de corrente. Então a gente transforma nessa resistência e a fonte de corrente. O beta ele dá lá em cima, que é 200, e o RE1 é aquele que a gente acabou de calcular, 23. Então a gente vai chegar aqui, ó, que o RE1 é 4,72K. E aí com isso a gente vai pegando, né, por exemplo, o Zen de entrada. Então o Zen de entrada é tudo isso aqui em paralelo, a gente chega em 2,13K. O Vin de entrada, né, que é a tensão que está nesse ponto aqui, vai ser o quê? Vai ser o Zin, né? Vai ser essa... Porque aqui é a corrente, né? Então vai ser o Zin vezes o VG, né? Na verdade aqui vai ser o meu Vin, né? Então é o meu Vin de entrada. Então aqui, ó, o Vin de entrada que ele está falando é a tensão que está aqui, ó, nesse ponto. Então a tensão que está nesse ponto vai ser essa equação, né, que é um divisor de tensão aqui, né? Então, eu teria aqui meu resistor, né, minha impedância de entrada, com a impedância do microfone, né, de lapela. Então, eu faço um divisor de tensão e acho que a tensão de entrada nesse ponto aqui é 680 microvolt, né? Então, pegando esses 680 microvolt, a gente vai usar para depois, né? E aí a gente consegue também aqui, ó, que meu RC1 é 3,9K em paralelo com RL1, né? Só que esse é RL1, né? Esse RL1 é o meu Z, que é o meu Z de entrada, minha impedância de entrada, só que no amplificador 2. Então a gente vai ter que passar isso aqui para o amplificador 2, né? Depois. Então aqui seria meu cálculo, né? Só que para mim fazer esse cálculo aqui, que preciso do RC1, eu preciso achar a minha resistência, a minha impedância de entrada no circuito 2. Então vamos analisar o segundo estágio. Analisando o segundo estágio, a gente tem o seguinte, né? A gente pega lá, né, que esse aqui é o base comum. Então se a base comum, então a base ela tá no terra aqui, né? E aí eu vou ter o meu V de entrada aqui,
esse V de entrada é o V de saída do primeiro circuito. Então, esse V de saída do primeiro circuito entra no segundo circuito, passa pelo amplificador e sai, né? Aí a gente analisa ele primeiro no regime de corrente contínua, ou seja, então aqui ele passa para cá, né? Então isso aqui some, isso aqui some, isso aqui some. Ele vira um divisor de tensão, então a gente faz aquele mesmo cálculo. Divisor de tensão, acha a tensão na base, acha a tensão na base, tira 0,7, acha a tensão no emissor, pega a tensão do emissor, acha a corrente do emissor. Com a corrente do emissor a gente calcula a resistência que tem aqui, né? Que seria de 50 ohms. Com isso a gente pega para analisar o de corrente alternada, faz aquele esquema, né, que isso aqui é tudo um curto. Então se isso aqui é um curto, esse resistor some, né? E aí fica assim. Aí a gente pega, transforma ele em modelo T, né? Ou seja, modelo T eu vou ter uma resistência aqui e uma fonte aqui. Então vai ser assim. E aí a gente vai fazendo os cálculos, né? Então o RC é o mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, que é o RC com RL. O RL a gente tem, esse RL de carga é a carga do iPhone, né? Do fone do iPhone. Aí a gente acha, né? Então vai ser 3.3 com 43, a gente acha esse RC. Aí a gente verifica qual que é o Zen de entrada, né? O Zen de entrada vai ser esses dois aqui, né? Em paralelo. E a gente chega que vai dar isso aqui. Aí a gente volta lá no primeiro estágio, que lembra que a gente precisava do Zen de entrada, a impedância de entrada 2. Então, com a impedância de entrada 2, que é 48, a gente faz esse paralelo, beleza. Calcula o ganho de tensão no primeiro amplificador. Com o ganho de tensão, a gente consegue calcular a tensão de saída, né? Então, a gente pega a tensão de entrada vezes o ganho da tensão de saída do primeiro. Na tensão de saída do primeiro é a tensão de entrada do segundo. A tensão de saída do primeiro é a tensão de entrada do segundo, que dá isso aqui. Aí a gente calcula o ganho, né, do segundo amplificador e depois calcula a tensão de saída do segundo amplificador usando o ganho, né? Então, se a gente tem a tensão de entrada do segundo amplificador vezes o ganho do segundo amplificador, a gente tem a tensão de saída do segundo amplificador. Com isso, para a gente fazer o diagrama, a gente só vai calcular os dois ICs, que aí eu vou calcular o Vout1 dividido por RC, né, que é essa fonte, né? Eu estou calculando para mim fazer o diagrama bonitinho dessas fontes, né? Então eu fiz os dois cálculos disso daí, né, que é o Vout dividido por RC, e depois a mesma coisa aqui, né, que é o Vout2 dividido por o RC, só que do outro, né? Aí aqui eu vou calcular o ganho total, né, que é o Vout2 pelo Vin, que vai dar 1.748, né? E também vou fazer o cálculo do total usando a tensão de entrada mesmo, né? Porque esse aqui é a tensão da fonte, né? E esse aqui é a tensão de entrada naquele ponto. No ponto do primeiro... Esse ponto aqui. Então essa é a tensão de entrada, que tem essa queda de tensão, por isso que essa aqui tem essa diferença de ganho, né? Fiz os cálculos, achei os dois ganhos, beleza. Aí o que a gente vai analisar? Analisar a primeira coisa. No manual do microfone de lapela, ele fala que a tensão de terminação, que é a impedância de entrada, devia ser 4.7. E o nosso é 2.13. O que isso faz? Isso aqui afeta o ganho. Então, o ganho do nosso amplificador fica muito baixo. Então, essa impedância, né, esse mínimo de impedância, ele está falando para a gente que precisa ser no mínimo isso para ter um ganho satisfatório. Então o que está falando? Está falando que esse amplificador que a gente está usando, o primeiro amplificador, ele não é ideal para essa fonte. Então para a gente arrumar, a gente tinha que ter modificado as impedâncias do nosso amplificador. Ou ter mudado o microfone, né? Ter pegado um microfone que tem uma impedância diferente. Além disso, no segundo amplificador, ele é um amplificador ideal para uma carga de impedância alta. Só que a nossa carga, ela é uma carga de impedância muito baixa. E aí, isso acarretou que ele acabou sendo um atenuador. Tanto que a gente viu aqui, ó, nos cálculos, o ganho dele é menor que 1. Então, ele está atenuando, ele está diminuindo a tensão. Então, a tensão de saída é menor que a tensão de entrada. Por quê? Porque para esse tipo de amplificador que a gente está usando aqui, o ideal é que a carga tenha
tem uma impedância alta. A carga tem uma impedância alta. Para eu pegar o máximo de extensão que eu consigo. E aí esse aqui é o circuito completo, né? Com tudo, com todos os dados, né? E esse aqui é o circuito equivalente completo também, né? Circuito equivalente completo. E o esboço das formas de onda. É isso.